18. Palavra linda, Senhor. Verso 12 em diante. Glória a Deus. São João 18, verso 12. O título diz: Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega-o. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Até aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui nós acabamos de ler um dos momentos, irmãos, mais difíceis da vida de Pedro, onde ali houve um teste muito grande para ele, irmãos. Ser testado entre falar a verdade e mentir. E às vezes nós deparamos, muitas vezes, com situações assim da nossa vida. E por isso que existe a palavra de Deus escrita como exemplos. Irmãos. E aqui nós vemos que Pedro, ao lado de Jesus, andou por muito tempo. Viu milagres, viu operações. Quantas coisas bonitas Pedro viu. E chega esse momento aqui, onde, irmãos, ele temeu. E o mais bonito de tudo isso, que ele demonstrou o seu temor de perder a vida, e maravilhoso disso tudo, é que Jesus não tem rancor, Jesus não guarda mágoa.
Jesus ensinou para nós o amor. Ele não guarda mágoa, rancor, ira. E a palavra está vindo hoje num sentido para nos purificar e nos tornarmos pessoas melhores, irmãos. Porque do dia que nascemos, viemos a este mundo, é um mundo de sofrimento. É um mundo de luta, de provações. As provações, Deus dá sempre de dizer isso, as provações são a todos. Não é a pessoa que começa a servir a Deus e fala, parece que agora o mundo caiu de provações a vida dele. A diferença da pessoa que serve a Deus e o que não serve a Deus, irmãos, é que o que serve a Deus, ele rejeita o pecado. Mas as provações são as mesmas. O próprio Senhor disse, né? As mesmas coisas sucedem ao justo e ao injusto. E aqui, irmãos, este homem acompanhou Jesus por momentos mais maravilhosos. E, de repente, no momento que Jesus faz um pequeno teste nele, demonstrou fraqueza. Mas a grande sorte de Pedro é que ele estava diante de Jesus. Quem viu isto, quem presenciou isso, quem sofreu esse desprezo, essa negativa, foi Jesus. E Jesus não é como nós. Jesus é amor, é misericórdia, é perdão. Nós, homens naturais, nós não somos perdoadores, irmãos. Nós não temos facilidade para amar. Facilidade temos para amar aqueles que são da nossa prole, aqueles que estão conosco, filhos, netos, né? Os avós ficam pelos netos que, se falar mal de uma neta, de um neto, a avó nunca mais conversa com aquela pessoa. É fácil. Mas nós não temos facilidade em perdoar, em amar. E Pedro estava lidando aqui com aquele que representa o amor, representa a misericórdia, o perdão. E disse, ama o teu próximo como eu vos amei. Irmãos, se fosse uma outra situação, Pedro estivesse negando a amizade com outra pessoa, talvez se tivesse acontecido disso, de Pedro estar negando a amizade dele para com João, para com Mateus, André, que era seu irmão, talvez ele nunca seria perdoado por eles, porque eles agiriam como seres humanos naturais. Mas o Senhor Jesus ensinou para eles e para nós. E está esta palavra aqui hoje trazendo para nós que temos facilidade de guardar rancor e ira das pessoas. Vocês estão ouvindo essa palavra aqui? Mas dentro do teu coração há mágoas, há rancores, iras. Tem certas pessoas que você não gosta nem de olhar, de ver, porque talvez teve momentos difíceis com elas, né? Ou te fizeram mal, ou te traíram. Mas você imagina esse momento aqui da vida de Pedro, se Pedro nunca mais tivesse tido o perdão de Cristo. A vida de Pedro seria das piores, irmãos, porque ele conheceu o verdadeiro mestre. E se Jesus não tivesse perdoado Pedro, ele ia acompanhar, Pedro ia acompanhar de longe, ia chegar a ele. Tudo o que aconteceu, Jesus ressuscitado, encontrando os apóstolos, depois passeando entre o povo, buscando um, buscando o outro para o dia de Pentecostes. Imagina Pedro sabendo de tudo isso, que o mestre ressuscitou, o mestre voltou, o mestre está entre os apóstolos, e ele de longe olhando aquilo. Ele não aguentaria, mas ele recebeu o perdão, porque quando Jesus ressuscitou, não deu tempo de Jesus conversar com Pedro antes, porque quando eles se cruzaram, Jesus estava manietado, né, irmãos? Presos, mãos, pulsos. Quando se cruzaram, foi só um olhar de Jesus, eles não se encontraram mais.
Naquele momento, Pedro sofreu muito. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando Jesus suscitou, falou para Maria Madalena, vai lá, fala para os meus apóstolos e fala para o Pedro que eu ressuscitei. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus me visitar. Irmãos, digo para vós, quando eu falo de Jesus e deste ato dele, da ressurreição, da morte e ressurreição, Deus visita a minha alma. Glória ao nome santo do Senhor. Sou grato a Deus por isso. E aqui, esse momento, irmãos, Jesus foi levado ali para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal, irmãos. Era o bispo. Era como se fosse hoje na nossa congregação, o ancião da igreja, presidente. Era o bispo, né? Quem é da igreja católica é o bispo, é o cardeal, aquela pessoa lá importante. É aquele que controlava, que fazia a oferta para perdoar o pecado do povo. Levaram Jesus para o sumo sacerdote, né? Conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Primeiro levaram para Anás, depois levaram para Caifás. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que morresse um homem. Olha o conselho desse homem, sumo sacerdote. Tem pessoas, irmãos, neste mundo que não tem conselho de amor. É conselho de ira, de espada, de morte. Não consegue dar um conselho de amor. O conselho desse homem era que convinha que morresse um homem pelo povo. E pegaram ele. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, e este discípulo era conhecido. E ali, aquele momento onde Pedro ficou ali, perto daqueles que estavam, acenderam, já estava muito frio aquela noite, acenderam uma fogueira para se esquentar ali. Pedro ficou ali, irmãos, ali observando, né? Um pouco de medo de apontar o dedo para ele e falar, olha, você é um desses, né? Irmãos, o que aconteceu com Pedro aqui? Foi tudo permissão para mostrar que nós não podemos nunca se achar que somos fortes, que somos crentes, que somos cheios de Deus, que somos isso, somos aquilo. Tenho 40, tenho 50, tenho 60 anos de batizado, eu e minha casa servimos a Deus e meus filhos. Né? Sabe, irmãos? Todo dia fala, Senhor, te agradeço pela tua misericórdia. Você vai mostrar, irmãos, Pedro era o primeiro apóstolo desses aqui. Né? Estava ali, era ele e o André foram escolhidos os primeiros apóstolos, seu irmão. E, de repente, o próprio Pedro, que estava ao lado de Jesus o tempo todo. Se nós observarmos, irmãos, a maioria dos milagres aqui, Jesus estava ao lado, Pedro estava ao lado dele ali. No momento da multiplicação dos pães, Pedro acompanhou tudo. E, de repente, justamente esse Pedro. Mas por que isso, Senhor? O Senhor permitiu isso? Para você hoje ouvir essa palavra e saber que você é fraca, que eu sou fraco, que nós podemos errar, nós podemos falhar, nós somos uma matéria corruptível, mas se você depender de Jesus para te perdoar, ele te diz por esta palavra, ele está aqui todos os dias, dizendo para você, o meu abraço está aberto para te dar um abraço e para a tua alma sentir o calor do Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, passamos dias, parece que vai tudo bem. De repente, acontece coisas na vida, discussão, é tanta coisa, tira a paz, é tanta coisa. O que você tem que fazer? Dobra o joelho, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, errei, fraquejei, pequei. Quantos estão aqui, irmãos? Deus está mandando a palavra, porque tem almas que estão aqui ouvindo a palavra, que entraram para ouvir a palavra, porque está se sentindo acusado. Senhor, eu errei, eu pequei na tua presença. Será que o teu erro foi maior que esse aqui? De Pedro foi maior que o teu, e Cristo perdoou. Sinta-se perdoada,
em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, pegaram ali, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Irmãos, o que é admirável nessa parte da palavra aqui, eu vou dizer para os irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nisso, nesse ponto da palavra. A forma com que Jesus falou. Jesus não baixou a cabeça, não. Está ali, coitadinho, não, ai, vocês estão me prendendo, ai, por favor, tenha dó de mim. Não, não, Jesus estava ali de peito levantado. Quem é vocês? Aqui. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Acerca dos discípulos de Jesus, eles queriam saber. Eles queriam interrogar Jesus. Pegar, né? Quanto mais pegar aqui, melhor. Nós temos que ter matéria para condenar esse homem à morte. Eles queriam pegar fatos, circunstância, para condenar Jesus à morte de cruz. Eles precisavam interrogar. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei. Olha o que ele diz. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam e nada disso em oculto. Eu falei para vocês, falei para todo mundo, eu preguei na sinagoga, eu preguei nos templos, eu preguei na rua, e tudo que eu falei, os judeus ouviram, aqueles que entram, que te servem, que te acompanham, que vão lá te adorar aos seus pés, eles ouviram tudo a respeito do novo evangelho, das boas novas. Eu preguei, nada do que eu falei foi em oculto. Olha a autoridade de Jesus. Não baixe a tua cabeça. Tem crente que anda só de cabeça baixa, achando que tem que andar de cabeça baixa para servir a Deus. Porque, tem que andar assim, coitadinho, leva pancada de tudo quanto é lado. Levanta a tua cabeça. Você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, e quem tem Cristo no coração não anda de cabeça baixa. Glória ao nome santo do Senhor. Que é esse negócio, irmãos? A gente vê pessoas que batizam, daqui a pouco está largado de cabeça baixa, parece que anda todo dia desanimado da vida. Levanta a tua cabeça e vão perguntar: o que aconteceu com você, que você está tão diferente? Eu recebi Cristo na minha vida como meu Salvador. E aqui ele fala, irmãos, onde todos os judeus se ajuntam e nada disso em oculto. Para que me perguntas a mim? A autoridade. Jesus estava ali, irmãos, manietado, já estava preso ali. E nem aquilo ali abalou, porque ele era o Filho de Deus. E o que ele falou é para nós fazermos igual. Se você está com autoridade de falar, fala. Glória a Deus. Ele diz: para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. Irmãos, olha a maneira que Jesus falou para o sumo sacerdote. Tanto é a maneira que ele falou, altiva, cabeça levantada. Eu falo, eu falei, não minto. Tudo que eu falei é verdade. Não falei nada em oculto. Pergunta para os teus o que eles ouviram da minha boca. Não precisa eu manifestar agora. Pergunta para os teus. Vocês me prenderam. Eles estavam lá me ouvindo eu pregar. Glória a Deus. Para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. E o que lhes ensinei? Pergunta para eles o que eu ensinei. Olha a autoridade de Jesus. Você quer essa autoridade na tua vida hoje, irmã? Para enfrentar o teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vida cotidiana, com teus filhos, com teu esposo, tem a autoridade de uma serva de Deus, com Cristo no teu coração. Para de abaixar a cabeça, não é para enfrentar, para brigar. Quando nós falamos de autoridade, irmãos, é falar com a cabeça levantada, dizer: o Senhor está na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Eles sabem o que eu tenho dito. Pergunta para eles, sumo sacerdote. Você está achando o quê? Que eu fiquei falando escondidinho aí nas cavernas? Falando com medo de vocês? Eu nunca tive medo. Eu levantei em templos, eu falei nas sinagogas, eu preguei para os seus judeus, aqueles que adoram lá na igreja. Pergunta para eles: você quer saber de mim? Não vou falar nada. Pergunta para os teus. Você quer me acusar? Aquilo que usar da minha boca para me acusar? Pergunta para os teus. E tendo dito isso, irmão, um criado, os que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: olha, irmãos, eles estavam ali, sentiu que Jesus falou com autoridade. O que eles queriam naquele momento? Sabe o que eles queriam? Que Jesus abaixasse a cabeça diante do sumo sacerdote e aceitasse tudo aquilo que ele estava acusando.
Não aceite nada que te acusem. Não baixa a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Se você está com Cristo, se o Espírito Santo está na tua vida, levanta a tua cabeça. Não abaixa a tua cabeça, porque aquele que abaixa a cabeça é porque está consentindo com aquilo. Glória ao nome do Senhor. Olhe nos olhos, olho no olho. Irmãos, o acusador, quando ele está querendo acusar aquilo que não é verdade, se você olhar no olho dele, diretamente no olho dele, fala para mim aqui, ó. Ele não consegue falar. Agora, se você baixar a cabeça, você está dando a autoridade para ele te humilhar. Mas Jesus, neste momento, ele falou com uma autoridade tão grande, e aquele homem ali, né, sentiu as dores pelo outro, pelo sumo sacerdote, não poderia. Podia acusar, mas não poderia bater, né? Ah, não pode tocar. Mas o outro que faz o trabalho dele, deu uma bofetada em Jesus. Olha isso. E vocês acham, irmãos, que um homem desse que deu uma bofetada em Jesus tem perdão? Tem perdão. O Senhor falou assim, Senhor, Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Irmão, não acuse ninguém de pecador, porque ninguém sai de dia ou nas madrugadas dizendo, eu vou sair para pecar contra Deus. O pecado acontece, a fraqueza acontece, o diabo vem lançando aos pouquinhos e a pessoa cede, mas ninguém vai lá pecar para ofender Deus. Então não acuse o pecador, abrace, faça como Jesus. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e Jesus levou a bofetada, e esse homem disse, é assim que se responde ao sumo sacerdote. Olha a autoridade aí, Jesus. Ô Jesus, quem pensa que você é? Esse tem valor, você não tem valor. Ô, irmãos, esse homem não sabia, coitado, que ele estava falando isso, dando a bofetada no Filho de Deus. Respondeu Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Quer dizer, se eu falei alguma coisa mal aí, alguma coisa errada nos templos, nas sinagogas, ou falei aqui alguma coisa mal, fala aí, dá testemunho do que eu falei. Agora, se eu falei bem, também dê testemunho daquilo que eu falei. Né? E se bem, por que me feres? Falei mal? O que eu falei de errado, moço? Para você me bater no rosto. Fala, dá o testemunho teu aí, testemunha aí contra mim. É o acusador ou não é acusador? Está me batendo? Irmãos, olha a autoridade, a sabedoria de Jesus. Nós temos que ter essa sabedoria, irmãos. A palavra é pregada nas igrejas todos os dias. Nós precisamos absorver a palavra de Deus para se tornar grandes homens e grandes mulheres aqui, cristãos, para você sair andando de passos largos e pisando firme. Glória a Deus, para de chorar, para de enfrentar os problemas e achar que tudo vai acabar na tua vida, que você não tem força, que você não é nada, que é isso. Enfrenta os teus problemas. Se falaram, fala assim, fala, o que falaram aí, o que eu falei? Apresentam diante de mim o que eu falei mal. Não tem? Então, por que me feres, por que me acusa? Irmão, tem pessoas que acusam gratuitamente as pessoas. Glória a Deus. Se estão te acusando de alguma coisa, diz aí. Enfrenta a pessoa. Se tiver que ir na casa, vai. Não vai sozinho, vai acompanhado de alguém. Para não falar que você foi lá para atacar. Vai acompanhado de alguém e fala, o que eu fiz para você? Para ser tão atacado desse jeito. Glória a Deus. Está ouvindo a palavra? Está entrando no teu coração aí. Você vai mudar, vai se tornar uma mulher firme e forte, um homem firme e forte na presença de Deus. Olha os exemplos de Jesus, irmãos. A palavra de Deus é santa, é pura. A palavra de Deus vem nas congregações, nas igrejas, irmãos, para nos transformar como seres humanos. A humanidade está numa melhora constante, irmãos. Há pessoas que dizem, que falam, a humanidade está em declínio, o ser humano está virando, está piorando. Não, o ser humano está melhorando, irmão. O ser humano está melhorando. O ser humano está se corrigindo, está deixando de praticar o racismo, deixou de praticar a escravidão. Olha o que aconteceu
nos anos da Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de homens mortos, judeus mortos. Olha a maldade do ser humano, está se acabando. A humanidade vem melhorando e nós precisamos acompanhar isso, mas olhando para o Mestre Jesus. E a palavra é para isso, para te melhorar como ser humano na terra. Glória a Deus. Para onde você está, na tua casa, no teu trabalho, com teus filhos, para as pessoas olhar para você e ver você como uma verdadeira serva do Todo-Poderoso. Irmãos, tem crente, tem pessoas que batizam e passam a ser crente. Não consegue converter um da família. Não consegue levar um da família para a igreja. Porque do dia que batiza, começa a andar com uma cara de choro. Rosto de tristeza. Rosto de desanimada. Consegue até acabar com o casamento. Cara de um cristão desanimado da vida. Não consegue levar ninguém para a igreja. Como vai levar para a igreja? A pessoa vai estar numa vida normal? Vai querer acompanhar a pessoa para virar um sofredor? Quem te ensinou que o cristão tem que ser assim? Levanta a tua cabeça. Porque vocês acham, irmãos, que o Senhor mandou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes para levantar eles, para se tornarem homens fortes, para sair pregando o evangelho? Porque quando Pedro subiu lá na escada da Igreja Formosa, com o Tiago lá, subiu, ele virou para aquele moço ali e falou: o que eu tenho aqui eu te dou, levanta e anda. O que ele tinha? Ele tinha força, tinha o Espírito Santo. Levanta e anda. Se Pedro passasse ali desanimado da vida, você acha que Pedro ia conseguir pregar, irmãos, e converter mais de 3.000 almas? Vocês acham que Pedro choramingando lá, desanimado da vida? Eu errei, eu pequei, eu neguei Jesus. Jesus perdoou ele, falou: Pedro, esquece isso aí, só serve para exemplo para você, não usa isso aí nas tuas pregações, não, tá? Não fica falando que você era choramingo. Não, Pedro, levanta a tua cabeça e fala que Cristo é amor, é misericórdia, é perdão. Que Cristo é amar o próximo. Com a cabeça levantada, sorridente, falar para as pessoas que está feliz porque Cristo habita no meu coração. Glória a Deus, irmãos. Glória Irmã, a Deus. levanta, anima-te. Você vai mudar e você vai animar até a tua família te acompanhar aí à igreja. Respondeu Jesus: eu falei, quer dizer, você não deu testemunho do mal, se bem, porque me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote. E aquele momento, né, irmãos, ali no final, onde aqui essa parte de João não relata, mas outras partes relatam, quando Jesus passa, já levando o manietado, cruzou os olhares ali, né, com Pedro, e Pedro entristeceu grandemente de alma, porque quando ele quando ele negou pela terceira vez Jesus, o galo cantou. Porque Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, Pedro. Não, Senhor. Pedro. Não se sinta forte, Pedro. Não se sinta melhor que os outros. Irmãos, Deus permite algumas coisas na vida para que nós possamos olhar com amor e misericórdia. Eu tenho certeza no meu coração, diante da leitura da palavra aqui, irmãos, da Bíblia Sagrada, que Pedro se transformou nesse momento entre o olhar de Jesus para ele, até o momento que Jesus encontrou ele e perdoou ele. Houve uma grande transformação na alma, na estrutura espiritual de Pedro. Estado de espírito mesmo, irmãos. Transformação. A olhar as pessoas com olhar de amor. Olhar as pessoas com olhar de misericórdia. Olha o que você tem passado na tua vida. Olha o que você já passou. Que tudo isso sirva para você melhorar como uma pessoa. Ser um cristão de verdade é conviver bem com as pessoas no trabalho. É conviver com as diferenças, irmãos.
com as pessoas que são consideradas minorias, as pessoas que são rejeitadas. Ser cristão é conviver com o ateu, é conviver com a pessoa que tem uma religião afrodescendente, é uma pessoa que tem uma outra igreja, vai frequentar uma outra igreja, ou é o católico, ou é evangélico, pentecostal, o que seja. É conviver, é respeitar. Porque quando Jesus falou, ama teu próximo como eu vos amei, Jesus amou Pedro, que o negou. Olha que forte. Jesus teria condições nesse momento, irmãos, naturais, de nem procurar Pedro e deixar que Pedro viesse até ele. Mas Jesus é tão a misericórdia para mostrar para você. Esta palavra é para mostrar para mim e para nós aqui, irmãos, que Jesus é amor e misericórdia. E por mais poder que ele tinha, ele procurou, ele mandou o recado. Ele não devia nada para Pedro, mas ele mandou o recado. Glória a Deus. Você não deve nada para as pessoas, mas se quiser, manda um recado que você perdoou, que você ama, que você se transformou. Glória a Deus. Ele mandou o recado, diz a Pedro, que eu ressuscitei aos apóstolos e a Pedro. Ah, glória a Deus. Oh, irmão, aprenda com Jesus, aprenda com essa maneira com que Pedro passou. Isso aqui é uma palavra para nós crescermos. Falar, Senhor, eu queria ouvir uma palavra a respeito da minha vida conturbada. É isso mesmo, que é mais vida conturbada que estava de Pedro, após ele ter negado Jesus por 3 vezes. Como será, irmãos, que ficou a cabeça de Pedro? Se fosse hoje, já ia para um psicólogo, psiquiatra, ir lá e deitar no divã lá e confessar. Ia falar, vai lá no psiquiatra lá. Se fosse hoje, nos dias de hoje, mas Pedro ficou lá, não tinha nada, não existia isso. Poderia ter ficado esses dias todos lá, irmãos, em desespero. Desespero, e agora o que eu fiz? 3 anos andei com esse meu mestre. Quanta coisa linda que ele fez. E na hora que ele mais precisava de mim, eu neguei. Eu disse que ele não era. Você é um dos dele? Não. Bendito Deus. Não negue Jesus nunca. Seja perdoadora. Irmãos, e quando nós deixamos de perdoar alguém, nós estamos negando Jesus para aquela pessoa. Oferecer Jesus é amar. Então, quando você está perdoando, você está amando, você está deixando tudo o que aconteceu na tua vida, todas as pessoas que fizeram a tua vida, você chegou a falar assim, ó, tais e tais pessoas fizeram a minha vida um inferno. Você chegou até a falar isso. Isso é linguajar teu. Tudo que você passou é para você se tornar uma mulher, um homem mais forte, um verdadeiro cristão. Receba esta palavra, a palavra do perdão, a palavra da autoridade. Seja como Jesus, tem autoridade para falar. Jesus não ficou ali de cabeça baixa, não. Estão acusando ele do quê? Estavam acusando ele, dizendo assim, vocês estão me acusando de que eu fico pregando aí nas escondidas? Não. Faz 3 anos que eu prego nos templos, que eu prego nas sinagogas, eu prego nas ruas, eu prego nas casas. Vocês agora estão achando um jeito para poder cumprir aquilo que o Caifás falou, que tem que morrer alguém pelo povo. Vocês querem fazer a vontade desse homem. Tudo que eu falei foi abertamente. Não vai sair de mim agora acusação contra mim. Pergunta para os seus. Glória a Deus. Ô, irmãos, a palavra de Deus, ela é para ensinar-nos. Eu tenho fé no meu coração e certeza que essa palavra está me ensinando a me tornar um verdadeiro cristão na terra. Um pregador da palavra. Para ser pregador da palavra, irmãos, não precisa pregar a palavra na igreja, pregar a palavra atrás de um púlpito. Pregar a palavra não é só explanar. Pregar a palavra é você manifestar
o que Jesus fez. É pregar a palavra. Quando você perdoa, você está pregando a palavra. O que é palavra? A palavra não é a vida, não é Jesus? Então, quando você perdoa, você está pregando a palavra. Quando você dá um sorriso e as pessoas perguntam a respeito da tua vida, o que aconteceu? Você mudou? Eu falei, mudei, porque Jesus entrou no meu coração, o Espírito Santo tem me guiado tão bem, e a felicidade e a paz entrou no meu coração. Você está pregando. Quando você está perdoando o teu esposo, você está pregando Jesus. Quando você está perdoando os teus filhos, a tua vizinha, o teu chefe, o teu amigo de trabalho, glória a Deus, você está pregando a palavra. As pessoas acham que pregar a palavra, irmãos, é subir num púlpito, ou pregar aqui, ou numa praça, ir lá e falar. Não, é a explanação da palavra de Deus. Pregar a palavra é demonstrar como seres humanos, criaturas de Deus, quem foi Jesus, o que Jesus pregou, amor, misericórdia. E a tua vida que está tão conturbada, eu tenho certeza que a tua mente não está como a mente de Pedro, porque Pedro deve ter ficado com uma mente, irmãos. Uma coisa é nós cometemos falhas aqui, erros, mas vocês imaginam Pedro, 3 anos andando ao lado de Jesus, e de repente ele nega o Jesus por 3 vezes. A tua mente não está como a do Pedro, mas está conturbada, está em altos e baixos, mente que não para de pensar, crises emocionais, angústias, tristezas e tantas coisas. Glória a Deus, receba esta palavra no teu coração. O Senhor Jesus ressuscitou. Aquele dia foi Maria, Madalena foi lá e deu o recado para os apóstolos. Hoje Deus se usa de mim por esta palavra aqui, para dizer para você, irmã, irmão, Cristo ressuscitou. Glória a Deus. E está mandando para você esta palavra. Receba aí na tua casa, onde você está agora, no teu trabalho, onde você está. Receba agora o Cristo ressurreto. Ressuscitou Jesus para amar, para te salvar, para trazer alegria no teu coração, para tirar essa tempestade que está na tua alma, na tua vida e agora, acalmar a tua vida. E você conseguir olhar a tua casa de uma forma diferente, olhar o esposo, olhar os filhos, irmãos, e conseguir enxergar a solução das coisas. Olha aqui, vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, melhor. Glória a Deus. Receba aí essa mensagem. Jesus ressuscitou e ele te perdoou e te ama todos os dias da tua vida. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Aleluia, Jesus. Pai. Santo, Vamos agradecer a Deus em Deus. oração, irmã Elinai. Agradece aí já, irmã Elinai, por Glória a tudo, Deus. pela salinha, por tudo. Ora a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus, aleluia, Pai. Querido e amado Deus.